Olá pessoal, então agora nós vamos mexer um pouquinho naquela aulinha de tabelas do Word. Vamos adicionar aquela aulinha, como aqui na opçãozinha Import Mídia. Peguei a tabelinha que eu tinha lá e agora eu vou adicionar nessa linha do tempo que a gente tem aqui embaixo. Então eu vou pegar ela e vou arrastar para cá. Quando eu faço isso, ele me pede para confirmar o tamanho, qual que é o tamanho que eu quero, né, largura e altura. Eu vou sempre colocar a dimensão de tela inteira, que é 1280 por 720. Vou deixar essa medida, que é a medida padrão da tela toda. Feito isso, já aparece nessa tela de preview a minha aulinha. O que vai acontecer então? Se eu der um play, ele mostra tudo que eu fiz durante a gravação lá no Word. Se eu quiser ir melhorando isso, melhorando essa aula, o que eu faço? Eu posso utilizar alguns recursos que a gente tem aqui nessa abinha à nossa esquerda, tá? Então, por exemplo, antes de começar a minha aula, eu quero colocar aqui uma tela de início. Então, eu venho aqui em Import Mídia, eu vou colocar aqui uma telinha que eu chamei de capa da tabela, né? Onde tem lá o nome do meu curso. Eu quero colocar ela primeiro de tudo, então eu venho aqui no Show, Storyboard, vou colocar aqui, tá? Então, ela vai primeiro aparecer a minha tela inicial, para depois começar o meu curso, tá? Eu tenho também aqui o título de clips, tá? Então, vou acrescentar aqui um título de clipe, tá? Então, vou clicar aqui e vou buscar uma imagem para ficar mais bonitinho. Vou pegar lá meus documentos, minhas imagens, vou pegar essa imagem aqui e vou escrever aqui em cima dela, eu vou escrever em amarelo, eu vou escrever lá, nossa primeira aula, só para brincar um pouquinho aqui, para a gente aprender todos os recursos, tá vendo? Aí aqui, vai aparecer aqui em cima da mocinha, eu posso aumentar o tamanho, né? Marco, aumento o tamanho, tá? E vou dar OK, certo? Então, eu quero, por exemplo, esse clipe antes ainda da minha capa, tá? Então, como é que vai ficar? Nossa primeira aula, depois vai ficar a telinha e depois começa a aula ali, tá? Aqui em ADD também tem Voice Narration, que é para narrar a minha voz. Então, se em alguma parte da minha aula eu quiser gravar alguma coisa, gravar uma voz, a minha voz, o que eu faço? Eu vou clicar em Voice Narration e vou clicar aqui, ó, Start Record, para começar a gravar. E eu vou falando conforme vão passando as coisas aqui na telinha de play, tá? Feito isso, eu clico em Finish. Se eu tivesse uma câmera que eu quiser também me filmar falando, o que eu faço? Clico aqui no recorte, né? Record de câmera, e aí eu vou, aqui nesse caso eu não tenho nenhuma câmera instalada, mas eu clicaria no Start Record, voltaria a câmera para mim, ou para onde eu quisesse fora do computador, clicando em Finish, e acabei de gravar, né, de filmar, certo? Por enquanto é só, essa aulinha só explica o ADD, e eu fico por aqui com vocês, até mais.